E aí, meus consagrados, bem-vindos aqui a esse novo visual do canal, nova iluminação, novo cenário, novo tudo. Só não é uma nova lente da câmera, então o ângulo pode não estar tão bom ainda, mas eu já tô para pegar minha nova lente, ó, vai ficar show de bola. Hoje a gente tá aqui para falar sobre o novo álbum da Halsey, que acabou de lançar, pelo menos nesse momento que eu tô aqui gravando, só que eu vou lançar esse vídeo só outro dia, então não acabou de lançar, né? Mas, então é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Eu vou dar aqui a minha opinião, lembrando que eu não sou profissional, eu não sou crítico, eu não sou músico, eu não sou nada. Eu sou só um cara que tá sem nada para fazer e quer gravar um vídeo falando o que achou de cada faixa do álbum, beleza? Se tu é novo aqui no canal, eu já te convido a se inscrever no canal, deixar o like e depois aqui comentar qual foi a tua faixa preferida desse álbum, se tu gostou dele, se tu prefere outro álbum ainda. E é isso, vamos lá? A primeira faixa é a Ashley, parece uma pessoa, né, que eu tô falando, mas não, é a faixa do álbum. E ela já traz uma pegada bem parecida com o álbum que antecedeu esse novo, que é o Manic, e o antecessor foi... eu não lembro o nome, mas é alguma coisa com Kingdom que eu não sei falar em inglês. Olha, yeah, Joya, speak English, yeah. You front, two people, one card, one right, alright? Que é esse tipo de música que ela pega uns vocais bem suaves, talvez fofinhos até podemos dizer assim, e acaba tornando a música uma coisa bem ambiente e bem relaxante até, apesar de ela aumentar bastante o tom ali no refrão da música. Além disso, no início dessa primeira faixa, ela também traz aí uma intro de alguns segundos, que é uma intro bem bacana para se dar no álbum e coisa que eu ainda não tinha visto nos álbuns que antecederam esse, nem no Badlands, nem no Fountain Kingdom lá, nem naquele primeiro álbum dela, então é uma coisa que eu não tinha percebido, pelo menos em álbuns anteriores. Depois temos aí a faixa 2, que é Clementine, que é uma das músicas que já haviam sido lançadas antes mesmo do álbum, ou como faixa promocional, ou como single, e tem até o clipe dela também já, se eu não me engano. E que, apesar de essa música, Clementine, também ter essa vibe meio de música ambiente, meio de música mais calma, de ter uns vocais ali mais suaves, ela consegue se destacar um pouco mais do que a primeira. Talvez aí pelo refrão ser um pouco mais fácil de decorar e se tornar um pouco mais chiclete, e pra mim, principalmente, que não entendo muito de inglês, não falo muito de inglês, é um refrão bem facinho aí de decorar e de falar, então realmente talvez isso torne ela muito mais interessante do que Ashley. Depois disso a gente tem aí Graveyard, que eu acredito, sem sombra de dúvidas, que é o hit do álbum, apesar de ter uma outra aqui que é bem famosa, que eu também vou falar aqui mais pra frente. Ela estourou assim que foi lançada e é uma música alegre em certos pontos, tem uma melodia e uma letra que são bem fáceis de acompanhar ali, parecido com Clementine, que tem uma vibe bem fácil mesmo de tu memorizar tudo que tá acontecendo. E além disso, além de ser fácil de se acompanhar, ela faz tu querer realmente acompanhar. Até quem não entende nada de inglês, até quem não fala inglês e fica ali cantando parecendo que tá cantando árabe, mas Graveyard é sem sombra de dúvidas um hit, um hino, sem defeitos, nunca errou, é Halsey. Agora, uma das músicas que me deixaram mais confusos é You Should Be Sad, que foi lançada tipo alguns dias aí atrás, pouco antes agora do lançamento do álbum, e ela não me deixou confusa de um jeito ruim, ela me deixou confusa de um jeito mau. Por que isso? Porque é algo que eu não esperava no álbum, é algo que eu não esperava da Halsey em específico. Porque ela traz bastante elementos aí do country, e country, pra quem não sabe, é um dos meus gêneros favoritos, apesar de eu não acompanhar tantos cantores da área, não ter tantos álbuns da área, enfim. Mas é um dos gêneros que mais me agrada quando eu tô ouvindo. Então ele me surpreendeu dessa forma, por ser algo que eu não esperava dela. Então, apesar de ele ser totalmente distoante do restante do álbum, porque não tem mais nenhuma outra faixa que entre nessa mesma vibe que ele, só que ele também foi lançado com um clipe que é totalmente lindo, é um clipe perfeito, assim, eu cheio de referência, que, mano, que coisa maravilhosa. A Halsey tá linda no clipe dessa música. Então, You Should Be Sad me deixou confuso, porque não esperava, mas me deixou confuso por uma coisa boa. Então, é aí uma das minhas favoritas. Eu não vou dizer que tá no top 3 de favoritas do álbum pra mim, porque tem outras que se destacaram mais. Mas ainda assim, é uma das melhores músicas e é uma das músicas que fazem o álbum valer a pena. Porque realmente, gente, pop misturado com country, o segredo dos deuses. Oh, I feel so sorry. I feel so sad. I tried to... Agora, gente, faixa 5. Forever
Is a Long Time. Na minha opinião, ela volta ali até uma pegada da house dos álbuns anteriores e é uma faixa um pouco mais curta do que as demais. E essa, eu confesso que me deixou um pouco a desejar e não me prendeu tanto ali, né? Não me conquistou como as demais me conquistaram. Mas isso porque eu ainda não parei pra ver nenhuma tradução, nenhuma letra, nem nada do tipo. Então isso pode fazer uma diferença no meu gosto e pode ser que daqui a pouco eu volte a gostar dela e que eu ouça mais vezes e repare coisas que eu não reparei. Mas a princípio não chamou a minha atenção. Mais um ponto que eu gostei bastante nela e que eu posso destacar aqui, porque eu não posso só criticar, né? Porque House é uma das minhas favoritas, então eu não gosto de pegar uma música e criticar ela por inteiro. No final ele tem um instrumental de piano ali que tem mais ou menos 1 minuto de instrumental de piano e no meio desse instrumental ela acrescentou ali uns vocais com o áudio meio estourado e alguns efeitos ali bem diferentes na voz dela. E eu achei bem bacana. Se fosse os 2 minutos e meio de música só com esse instrumental de piano e com algumas introduções desse vocal ali dela bem esporádicos ali no meio, com esse áudio estourado, com essa coisa conceitual, teria ficado uma faixa perfeita. Mas eu não gostei dos 1 minuto e meio que começaram a música. Agora, gente, me vem a tristeza desse álbum, Dominique's Interlude, que me fez parecer que eu tinha parado de ouvir House e que eu tava escutando um álbum totalmente diferente. Porque ele foge, o álbum tá indo aqui, ó, ele tá indo nesse caminho. Quando chega nessa faixa, ele faz isso daqui, ó, ele sai totalmente do caminho. E ele volta depois, sim, ele volta. Mas por que fazer essa volta tão grande se tu poderia continuar, tipo, no máximo fazer uma curvinha? Mas não, tu sai totalmente do caminho. Então tu parece que tá ouvindo um álbum completamente diferente. Pra mim, não agregou em nada no álbum, assim, ó, é a pior faixa, eu tinha que eleger a pior faixa. E pra mim, é Dominique's Interlude. E isso até poderia ser uma desculpa, como eu falei, se eles fizessem isso, se eles saíssem totalmente do caminho e eles continuassem lá totalmente fora do caminho. Se fosse um interlúdio ali pra, tipo, sair dessa vibe popzinha, country, coisa mais calma, pra ir pra uma vibe totalmente agressiva ou qualquer coisa do tipo, como a música é um pouco mais agitada. Mas não, eles saem e eles voltam, então não tem por que sair, não tem por que ir para um ritmo totalmente diferente. Eu não entendi isso, eu não entendi, não gostei, enfim, pra mim, 0 pra essa faixa. Depois disso, em I Hate Everybody, ela volta lá para aquela pegada popzona de Graveyard, mas que não funciona da mesma forma que funcionou lá. Mas também que ainda assim não decepciona, não tô dizendo que é uma faixa ruim. Só que ela não funciona da mesma forma que Graveyard funcionou, porque Graveyard é um hino. Mas eu acho que para quem costuma acompanhar House, para quem já acompanhei desde o primeiro álbum, não que eu conheça ela desde o primeiro álbum, mas eu já ouvi o primeiro álbum dela, o segundo, o terceiro, aquele bem antigão também. Então, para quem já ouviu tudo da House, acabou se tornando mais do mesmo. É uma faixa que é mais do que a gente sempre está acostumado a ouvir. Então, essa faixa é isso. É boa, não é ruim, mas também não surpreende. É uma faixa neutra, é uma faixa ali que era necessária no álbum. É aquelas faixas que ninguém liga. Pelo menos pra mim, tá, gente? Tô dizendo aqui a minha opinião, John Ferreira, tá? Não vocês têm todo o direito de gostar, de não gostar, de fazer o que vocês quiserem, beleza? Então, lembrando sempre isso, que eu não sou profissional, que eu não sou crítico, eu não sou nada, sou só alguém que tá aqui de madrugada sem ter o que fazer e gravando um vídeo. E agora, pra provar que esse álbum é cheio de altos e baixos, ele sai aí dessa sequência de 2 ou 3 músicas bem mais ou menos e vai pra uma música totalmente boa, uma música linda. 3 AM eu amei, simplesmente deu vontade de botar no repeat e ficar 1 hora escutando essa música. E apesar de ser uma música que é aquele vocal bem característico da House, que tu ouve e tu diz, é a House cantando, não é um vocal tão diferente, é aquele vocal que a gente tá bem acostumado a ouvir, é um mais do mesmo no vocal. Ela pegou um estilo, sei lá, mano, um estilo anos 2000 nessa música, que pra quem me acompanha sabe que eu amo Kim Petras. E eu amo Kim Petras por quê? Porque ela pega muitos elementos de músicas dos anos 2000. E eu sou simplesmente apaixonado por músicas dos anos 2000. Então a House fez esse mesmo processo. Ela pegou elementos aí dessa primeira década do milênio e, mano, tipo, ficou perfeita. É uma das melhores músicas pra mim. Pode ser que ela entre no top 3. Não sei dizer ainda se ela tá no top 3, mas tá entre as melhores pra mim. Gente, 3 AM, só ouçam, pelo amor de Deus. Isso tem que ter clipe. Tem que ter clipe. Entrando aí na faixa 9, a gente tem Without Me, que ela já é uma música antiga, todo mundo já conhece, é um hit já bem conhecido da House. Como eu falei lá no início, Graveyard não era o único hit desse álbum, então tem aí Without Me, que é aquela música que ela fez aí para um término de relacionamento dela com o G-Eazy, se eu não me engano,
Mas depois disso ela já namorou o Dominic Harrison também, então por que botar uma faixa que é de um ex-namorado que nem é o ex antes do ex? Uma confusão criou na minha cabeça. Só que, pra mim, ela é uma faixa que não seria necessária no álbum. Até porque todo mundo já conhece, é uma música mais antiga. Eu acho que foi o primeiro single lançado desse álbum. Mas, é como eu falei, eu não conheço o conceito do álbum ainda, eu não fui pesquisar isso, eu não fui ler letra, eu não fui ver tradução nem nada. Então pode sim ser que faça parte do conceito do álbum. Mas pra mim, no meu gosto, é uma música ótima, é uma música excelente, linda, amo ouvir. Só que no álbum eu achei desnecessária. Opiniões, né, gente? Escolhas, cada um tem o seu. Choices. Depois disso, a gente chega, eu acho que é a minha faixa favorita, que é a faixa 10, que é Beautiful Stranger, que, por sinal, é a faixa 10 e merece nota 10. Ela tá na faixa exatamente que ela merecia estar, porque é uma música linda. O clipe não é tudo isso, mas ainda assim é lindo. Só por ter essa música no clipe, só por... Mano, Beautiful Stranger é, sem dúvidas, assim, ó... Eu sou meio suspeito pra falar, porque eu gosto de música triste, eu gosto de música romântica, sim, eu sou suspeito, mas nem tenho mais o que falar sobre essa. É a melhor música do álbum pra mim, ou a segunda, porque tem uma aqui que meus amigos, que eu já vou falar pra vocês. Então, agora a gente chega na música que eu mais criei hype quando foi anunciada, quando saiu a setlist lá que ela postou no Instagram dela, que é a Alanis Interlude, se eu não me engano o nome da faixa, que tem a participação de Alanis Morissette, que é uma lenda da música, é tipo um ícone da música americana. Então, tipo, eu fiquei muito hypado mesmo. Eu não vou dizer que eu sou fã da Alanis Morissette, porque eu não conheço muitos trabalhos dela, só que o que eu conheço é o suficiente para eu admirar tanto ela e esperar tanto por essa faixa que realmente eu criei um hype muito grande. E quando eu comecei a ouvir essa faixa, vi o início da música, e eu pensei, eu não acredito que eu esperei tanto tempo pra isso. Acabou de estragar o álbum pra mim. Meu Deus, o que fizeram com essa música? Só que eu pensei, isso não foi por muito tempo. Porque assim que a Alanis entra na música, assim que a voz dela entra ali, meus amigos, eu não sei explicar o sentimento que eu tive. Porque foi perfeito, foi um encaixe perfeito, foi um trabalho perfeito, foi uma collab perfeita. Então assim, ó, eu não sei explicar o sentimento que tudo aquilo me passou. Realmente, eu fiquei emocionado ouvindo a música. Eu não sei explicar o porquê, eu não sei como, porque como eu falei, eu não sou fã da Alanis, mas me passou um sentimento que eu não sei explicar. Então, tá ali junto com Beautiful Stranger, junto ali pra mim, entre a primeira e o segundo lugar, as duas se brigando pra ver quem é que fica em primeiro realmente. Depois desse hino com Alanis, tem mais uma música que é bem curtinha, que foi, por sinal, algo que a Halsey apostou bastante nesse álbum. Tem, tipo, no mínimo 6 músicas que tem menos de 3 minutos, 2 minutos e meio, 2 minutos e 18, enfim, tem várias músicas aí que são bem curtinhas. E Killing Boys, de novo, volta a repetir tudo que ela já tá acostumada a fazer. Mas ela é bem agradável até, e talvez em outra situação eu poderia achar ela uma das piores do álbum. Só que depois de Dominique's Interlude, nada mais supera, então qualquer coisa acaba se tornando boa depois de Dominique's Interlude. Então essa daqui é agradável, é boa, ok, faixa necessária no álbum. E agora, apesar de eu não gostar de K-pop, de eu ter odiado aquele feat que a Halsey fez com BTS no ano passado, esse Sugas, eu acho que é assim que pronuncia, Sugas Interlude aqui, que é um membro do BTS, ficou muito bom, tipo, teve tempo suficiente para ele cantar, teve tempo suficiente para ela cantar, ficou bem harmônico ali o negócio, muito diferente, como eu falei, desse feat que eles fizeram ano passado, que ficou horrível. Eu não vi a Halsey na música, eu vi só ela no clipe. Então essa daqui também tá entre as músicas melhores do álbum pra mim. Olha que surpresa, alguma coisa aí com K-pop está sendo uma das minhas favoritas. Então amei, amei, amei. Sugas, virei seu fã. Agora, gente, pro vídeo não ficar tão grande, as últimas 3 músicas aí eu vou meio que falar delas em conjunto pra vocês. As últimas 3 são More, Still Learning e 929, se eu não me engano são esses os últimos títulos aí das músicas. E acaba que, de novo, aqui se repete tudo isso que eu já falei durante bastante tempo aqui do álbum. Ela fez muito mais do mesmo, é muito tipo o que a gente já tá acostumado a ouvir da Halsey. E é como eu falei, tipo, eu sou muito fã da Halsey, ela tá aí entre os 5 artistas que eu mais ouço atualmente, que eu mais acompanho, que eu mais crio hype. Então eu realmente criei muito hype para esse álbum, para chegar e ter, tipo, no mínimo 6 faixas que são bem genéricas e são bem iguais ao que a gente já tá aí acostumado a ouvir. Eu não tô dizendo que isso é ruim, mas eu tô dizendo que isso não me surpreendeu.
São músicas que se eu ouvir no rádio, sem saber quem é que tá cantando, tocando, enfim, eu não vou ir procurar para saber quem é, porque não é uma música que vai me chamar a atenção e me prender. São músicas boas, mas que é isso, não surpreendem realmente. Então acaba se tornando muito, mas muito mais do mesmo, sabe? Mesmo. Principalmente que são 3 faixas seguidas umas da outra, então acaba que é cansativo o final do álbum. Enfim, de uma forma geral, por mais que o álbum tenha bastante dessas faixas, como eu falei, que já são bem coisas que a gente está acostumado a ver, tem algumas que se destacam bastante e tem participações que trabalharam muito bem, apesar de Dominique ali, eu me esqueci o sobrenome desse Dominique, mas apesar dessa participação ali desse Dominique, as demais foram bem trabalhadas e foram bem encaixadas e ficaram muito boas. Então acaba valendo muito a pena o álbum e essas faixas principalmente fazem o nível do álbum se elevar bastante. Principalmente da Alanis, mano, ouçam, só ouçam. Não querem ouvir o álbum? Ouçam essa faixa de House e Alanis Morissette. Então, se fosse para eu dar uma nota, eu daria aí entre o 7 e o 8, justamente por conta da participação de Alanis Morissette, que realmente, gente, essa faixa elevou de uma forma o nível do álbum que eu não sei explicar. Apesar de, como eu falei também, ter tipo Beautiful Stranger, Graveyard, Clementine e Ashley, que todas se tornaram bem queridas pra mim. 3 AM, linda também. Então é isso. Me deixem aqui nos comentários qual foi a música favorita de vocês desse álbum, qual foi a nota que vocês poderiam dar aí se vocês fossem um crítico lá no Metacritics ou sei lá o que avalia os álbuns. Mas pelo que eu vi tá nessa faixa, tá 8, 8,5 a nota do álbum. Então me digam aí qual foi a faixa favorita de vocês. Agora eu vou deixar 2 recomendações aqui pra vocês, que uma é desse lado aqui, a história da House, e outra aqui desse lado, que é a história do Dominic Harrison, pra vocês assistirem agora, beleza? Beijo do gordo, até a próxima e tchau!